Você já notou como é que algumas histórias cativam a gente? Como é que algumas histórias chamam a atenção? E como que, especialmente nessas histórias, os personagens são aquilo que trava o nosso olhar e que faz a gente entrar dentro da história? A gente muitas vezes se identifica com um ou com outro personagem, ou alguma coisa que a pessoa está passando, está vivendo, e isso prende a nossa atenção de uma forma muito especial. Quando Marcos vai contando essas histórias de Jesus nos evangelhos, várias delas também têm esse mesmo efeito com a gente. Eu queria contar essa história que está lá no final do capítulo 5 de Marcos, antes da história que nós falamos anteriormente da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. É a história de uma mulher que estava passando por uma enfermidade, uma hemorragia que não parava de jeito nenhum, chamada mulher com fluxo de sangue. E diz assim, a partir do verso 24, Jesus foi com Jairo para a casa dele, estavam ali na multidão, Jairo para Jesus, o convence a ir até a casa dele. Só que nesse meio tempo acontece uma coisa. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Quando a gente olha para os personagens dessa história, é muito interessante. Nós temos alguns deles e passa batido muitas vezes a leitura, a riqueza desses personagens. A gente tem uma multidão cercando Jesus. Uma multidão que está ali para ver o que ia acontecer. Jesus já estava com uma fama de curas, de milagres, e o pessoal estava ali em volta. Opa, Jesus está por perto, vamos lá ver alguma coisa acontecendo. Nós temos os discípulos também. Os discípulos em volta de Jesus. Jesus, quando para, pergunta quem é que me tocou. Os discípulos falam assim, Jesus, que história é essa? Está todo mundo te tocando. Que história é essa? Quem é que me tocou? Olha a multidão em volta de você. Nós temos o próprio Jesus, que é o personagem principal por aí, e por assim dizer, mas também essa mulher que toca ele no meio da multidão. E nesses 4 personagens compõem a riqueza dessa história. Que a gente vê essa multidão, sabe? Aquele povo que só está querendo saber o que é que está acontecendo, assim, está acontecendo alguma coisa diferente, vamos lá ver. Mas Jesus passa e do jeito que passa, beleza, vamos seguir a nossa vida. Gente que às vezes até acha interessante alguma coisa, mas não está muito aí para os detalhes ou para a continuidade daquilo que Jesus está fazendo. Nós temos os discípulos, que nesse caso quase próximos ali à multidão, só que os discípulos queriam estar com Jesus, mas desde que Jesus seguisse ali a agenda deles, que história é essa de parar, Jesus? Nós estamos indo para um lugar, nós estamos indo para um lugar, nós temos uma agenda com Jairo, nós é que precisamos, para não, Jesus. Sabe, quando a gente até gosta e quer estar perto de Jesus, mas quer que ele entre na nossa agenda, que ele siga aquilo que nós queremos que ele faça. Isso é o que os discípulos estavam fazendo naquele momento, e muitas vezes é o que a gente quer. Nós queremos Jesus, mas desde que ele entre na nossa agenda. O próprio Jesus, é difícil a gente se identificar com Jesus nesse caso, é muita pretensão nossa, não é não? Mas tem a mulher. A mulher é, nesse momento, aquela que no meio da multidão, no meio do burburinho, no meio de tantas vozes, de tanto empurra-empurra, ela toca Jesus de uma forma diferente e faz Jesus mudar a sua trajetória.
faz Jesus parar e dizer assim, alguém me tocou diferente. Tem um monte de gente me tocando, mas essa pessoa me tocou de uma forma diferente. E só para essa mulher Jesus disse, no meio de toda a multidão, a sua fé salvou você. A sua fé mudou toda a história. E diz lá no texto que ela dizia, se eu tocar nele, as coisas vão mudar. Se eu só tocar, eu vou ser curada. Então ela já expressava isso antes de entrar na multidão. Ela entra na multidão já com um alvo, com um objetivo. Eu preciso tocar nesse homem, ainda que seja só na sua roupa. Então, nessa riqueza dos personagens, a pergunta que Marcos deixa para a gente é, com quem nós nos identificamos? Com a multidão, que acha legal Jesus passar, mas segue a vida. Com os discípulos, que gostam de Jesus, mas desde que ele entre na agenda deles, desde que ele faça o que eles querem que ele faça? Ou a mulher, que no meio de toda a multidão, no meio de toda a bagunça, para e diz assim, eu preciso tocar nesse homem, eu preciso ser curada, e isso faz toda a diferença nela. Que Jesus possa continuar fazendo diferença na sua vida também, que no meio de tantas vozes, no meio dessa multidão toda que está na nossa vida, essa balbúrdia, essa bagunça que está na nossa vida, a gente possa entrar na multidão com o objetivo certo, tocar em Jesus. Que Jesus te abençoe ricamente. E só quero deixar um recado aqui no finalzinho. Se você quiser fazer um contato, escreva aí para o e-mail. Se você quiser receber esses vídeos no formato de WhatsApp, para você também compartilhar com outros no WhatsApp, envia seu contato para esse e-mail que está registrado aí, que eu vou ter o prazer em enviar esses vídeos para você, ok? Um grande abraço, uma ótima semana, um ótimo dia para você.